Opa! Olá todo mundo, de novo. É, Hoje a gente vai olhar o capítulo 15 do livro do Roger Backhouse, como a gente tem estudado, né? O History of Modern Economic Analysis. Eu já coloquei o link aqui para vocês. Caso alguém não tenha, eu posso repostar, tá? Mas não estou colocando porque já foi colocado, eu não lembro quando, mas tá aí já, né? O link aqui nos posts e também lá no nosso grupo do Google Sala de Aula. Então, no nosso último vídeo, a gente analisou e fez vestimos nossa carapuça neoclássica, né, para responder à crítica dos marxistas, dos velhos institucionalistas e dos historicistas alemães, né? Então, o que a gente observou ali, né? Se a gente pegar o finalzinho do vídeo do Veblen, que a gente colocou aqui, principalmente, se eu não me engano, foi quando a gente estudou a teoria da classe ociosa, né, que é basicamente a teoria aí do como é que se conforma o consumo, para o Thorstein Veblen, esse velho institucionalista americano, a gente chegou a uma visão, né, vamos colocar dessa forma, uma visão muito crítica, né, e uma visão triste das perspectivas teóricas desse movimento marginalista que surgira ali no final do século XIX, né? Então, o que a gente colocou resumidamente, né? O que o Veblen mostrou, mais ou menos ele dizia assim, não é verdade que o consumo ou a troca simples no mercado vai maximizar a utilidade individual, né? O Veblen dizia, não tem nada disso, você é movido por instintos, e um instinto de ostentação é o que vai estar por trás disso, então não tem necessariamente a maximização individual de um agente movido por prazer e dor, né? A crítica grande dele aos Jevons e a teoria hedonista que saiu dali. Também não tem justiça no capital e trabalho, pelo contrário, né? O Veblen dizia uma classe parasita a outra, né? Uma coisa também parecida, uma crítica que a gente pode ter como parecida a crítica que os marxistas fazem sobre a situação nas sociedades modernas capitalistas, né? Em terceiro lugar, não tem, dessa forma, um equilíbrio global também, né? Ou seja, você tem uma harmonia global, aquela ideia de harmonia natural dos interesses, né? Então você não tem nem maximização ou, digamos, bem-estar no nível do indivíduo, nem no nível das classes, nem no nível da economia como um todo, né? E aí os descendentes dos marginalistas, né, o que a gente chama de escola neoclássica, começou a responder e falou, mas espera aí, calma, a gente não está dizendo que o mundo é assim. Né? Dizer que o mundo é assim significa cometer o vício ricardiano. Né? O que a gente apresentou foi uma teoria pura acerca de como a gente pode analisar aspectos da realidade. Né? Então, é como se a teoria fosse eu tenho falado a palavra template aqui, mas eu já usei a palavra campo de teste, e é como se ela fosse, na verdade, uma moldura onde a gente pudesse encaixar certas partes da realidade e não outras, né? E a partir daí, a resposta que eles dão é, bom, não é verdade que a gente está dizendo que sempre vai ter a maximização individual. Pode não acontecer, né? A gente não está dizendo que qualquer divisão entre capital e trabalho é justa. Também não estamos dizendo isso. E também não estamos colocando, dizem os neoclássicos, que o mundo global da economia é um mundo necessariamente em equilíbrio. Isso são, como a gente está colocando aqui, templates para a gente analisar aspectos da realidade. Aí vocês podem me colocar claramente e corretamente, bom, mas tem muitos economistas que fazem isso, né, que pulam direto da teoria pura para prática, né? Esses economistas, muitas vezes, dentro da visão do que a gente está analisando aqui no curso, podem ser classificados como cometendo vício ricardiano, né? Ou seja, partem direto da economia pura para economia concreta, né? E aí podem ser vítimas, evidentemente, de toda gama de críticas que o Veblen faz, que o Marx faz também na ideia de ideologia, né? Então, a grande defesa deles é essa, quer dizer, a gente tem que olhar a teoria pura como sendo uma maquininha, né, digamos assim, para a gente analisar, recortar, estudar certas partes dessa economia de mercado capitalista. Nessa maquininha a gente tem a ideia de mercados, indivíduos autointeressados, sim, e equilíbrio
poder comparar através da estática comparativa equilíbrios diferentes? Temos isso sim. Mas isso não quer dizer que a gente vai chegar à conclusão que tudo é sempre bom, né? Isso aí é algo que não se deduz imediatamente dessas hipóteses de trabalho, né? Dos economistas neoclássicos aí das primeiras décadas do século XX. Né? E nem pode ser assim, na verdade. E nem pode ser assim porque, como a gente já comentou, um mundo que está escalando para a Primeira Guerra Mundial e sofre, desde o final do século XIX, crises cíclicas bastante severas, né? A gente já mencionou aqui a Longa Depressão, que vai dos anos 70, 1870, 1890, não pode, evidentemente, dizer que você está numa situação de pura harmonia natural dos interesses, etc, etc. Né? Então, o que a gente vai olhar aqui agora é o seguinte, né? Quer dizer, como que, de fato, que é o capítulo 15, que a gente vai comentar agora do Roger Backhouse, né? Que se chama A Velha Teoria do Bem-Estar, né? O Welfare Economics, né? Chamada Economia do Bem-Estar, e aqui a gente vai analisar no capítulo 15 a velha Economia do Bem-Estar, que vai durar mais ou menos até 1930, 30 e poucos, né? E aí vai ser destronada aí, efetivamente pelas críticas do Pareto, do Gunnar Myrdal, né? Um outro economista importante também, ganhador também do Prêmio Nobel, e o Lionel Robbins, num texto que a gente vai estudar aí nos próximos vídeos. Então, o que a gente faz? Né? Como é que a gente entra em contato com esse capítulo 15? Esse capítulo 15 ele vai servir justamente para dizer o seguinte: bom, dado que o mundo não espelha aquela teoria econômica pura que a gente está lidando, ou seja, dado que não é verdade que sempre os indivíduos vão fazer um cálculo de custo-benefício para maximizar a sua utilidade, dado que não é verdade que sempre vai haver justiça entre capital e trabalho, e dado que não é verdade que nem sempre a gente vai ter, ou na verdade, na maioria das vezes nós não vamos ter uma harmonia natural global dos interesses, como um equilíbrio geral, puro, tal como o Walras desenvolvia na sua teoria lá nos anos 70, 1870, dado que a gente não tem nada disso na prática, o que a gente faz? O que a gente pode fazer? Né? Ou seja, existem instrumentos que a sociedade pode usar toda vez que os interesses particulares não baterem com os interesses coletivos. Né? Em outras palavras, o que a gente faz quando a mão invisível do mercado falha, né? Ou não funciona? Né? Nas situações concretas do dia a dia das economias reais. Né? Como teoria, tudo bem, a gente pode imaginar um modelo, etc., né? Até fazer um modelo no nível de abstração máximo possível, como vai ser desenvolvido aí nos anos 30, 40, a gente vai comentar aqui nos próximos vídeos. Mas, no nível concreto do dia a dia, como é que a gente age? Né? Então, a velha teoria do bem-estar vai fornecer, segundo as palavras do Roger Backhouse, um modelo para aquilo que será implantado logo depois, junto também com as teorias do Keynes, na forma do estado de bem-estar social moderno. Né? Ela dá um modelo, começa a dar um modelo, porque ela mostra exatamente em que medida o mercado não consegue sempre, né? Ele consegue algumas vezes, mas não consegue sempre, gerar o bem-estar coletivo a partir do bem-estar dos indivíduos. Né? Então, essa é a essência aí do estudo do capítulo 15, chamado Economia do Bem-Estar, e que começa falando justamente das teorias utilitaristas, né, que vão influenciar os Jevons, principalmente na figura do Jeremy Bentham, que supõem que o bem-estar da sociedade pode ser justamente medido por prazeres e dores. Né? Aquela ideia de você fazer um cálculo de prazeres e dores, e a gente sabe que o Jevons vai tomar essa teoria do Bentham, vai simplificar a teoria do Bentham para fazer uma explicação de como funciona a sociedade, né? Como funciona a economia de uma determinada sociedade, como se dão as trocas, como se dá a distribuição, como se dá a produção. Né? Esse é o objetivo do Jevons ao adotar a teoria da utilidade do Bentham. Né? E o texto começa falando que, para o Jevons, né, diferentemente do Bentham, analisar a utilidade como princípio de explicação não implica adotar a utilidade como um princípio de normativo,
um princípio que diga como a sociedade deve ser. Ou seja, para Jevons, a utilidade pode ser usada para explicar por que as pessoas se comportam assim, mas explicar o jeito que as pessoas se comportam não significa dizer que eu aceite ou que ache certo. Ou, usando um exemplo cruel, talvez, né, se alguém tem um prazer em, por exemplo, fazer mal a animais, quaisquer que sejam, isso não justifica que, quer dizer, eu explico o fato de alguém com essa característica fazer mal a um determinado animal, mas não justifico, né? Ou seja, não digo que isso é bom, né? Esse é o ponto. Então, isso aí é uma coisa importante a se notar, porque os economistas do bem-estar vão justamente tentar mostrar, como eu estou colocando aqui, que uma economia que maximiza a riqueza, necessariamente, não vai maximizar o bem-estar. Ou seja, riqueza é uma coisa, bem-estar é outra, né? Ou seja, a quantidade de valores monetários é o que aparece, o que a gente vê no mercado, mas isso não necessariamente tende a ser igual ao bem-estar. Disso aí a gente tira duas conclusões interessantes, né? Uma é que, da mesma forma, e como corolário dessa primeira afirmação que eu fiz, maximizar lucros não significa maximizar a utilidade da mesma forma, né? Ou seja, nós não podemos acusar esses velhos utilitaristas, né, de alguns deles, ou velhos economistas do bem-estar, de favorecerem uma determinada classe social, como, por exemplo, a classe dos capitalistas. Maximizar, portanto, uma quantidade monetária, seja ela renda nacional ou seja lucro, não significa exatamente maximizar o bem-estar do coletivo, né? O que significa dizer que existem situações em que a maximização do lucro gera o bem-estar coletivo e outras não. O que interessa saber é justamente em quais casos a maximização do lucro tem a ver com a maximização do bem-estar coletivo, entendido aí como sendo uma maximização das utilidades, né? Se a gente entender a utilidade como sendo o bem-estar individual. Por fim, isso significa dizer que nós não teremos... deixa eu ver onde eu notei aqui. Nós não teremos a ideia de que você, como utilitarista, valoriza, ou a utilitarista da velha teoria do bem-estar, valoriza o status quo em determinada situação. Ou seja, que você quer deixar a sociedade como está. Pelo contrário, como a gente colocou aqui agora, os velhos utilitaristas, velhos economistas do bem-estar estarão muito interessados em fornecer uma base através da qual nós possamos fazer reformas, né? Nenhum deles é revolucionário, como está sendo também discutido nesse momento aí pelos marxistas, mas eles vão dizer que reformas são necessárias, redistribuição é necessária, e isso a gente já pode, inclusive, lembrar das aulas que nós fizemos do Alfred Marshall, né? Com o texto Principles of Economics, lá do finalzinho do século anterior, finalzinho do século XIX, né? Então, dando sequência à nossa explicação, a gente vai falar rapidamente aqui dos quatro grandes economistas dessas velha teoria do bem-estar: o Henry Sidgwick, o Marshall, que a gente já comentou, o Edgeworth, que também apareceu nos vídeos anteriores, e o Pigou, Arthur Cecil Pigou. Rapidamente, né, então eu vou passar por eles de forma bastante rápida mesmo, né, porque nós não temos tempo para analisar a teoria deles profundamente, mas o que está por trás deles, de toda a teoria deles, é essa ideia que nós comentamos aqui. Então, o Sidgwick vai apontar para diversas situações em que seria possível imaginar uma intervenção do Estado na economia, sempre que os interesses individuais não baterem com os interesses coletivos. Isso ocorre quando, por exemplo, né? Primeiro lugar, o caso dos bens públicos, que vocês já conhecem também, por exemplo, na construção de um farol, muitas pessoas se aproveitam da luz e evitam morrer quando estão num barco, o farol. No entanto, nenhuma delas, né, pode estar disposta a pagar o valor necessário para a construção do farol.
é o problema do carona, como a gente já conhece lá na economia do setor público, né? Então é um dos fatores. Segundo caso, por exemplo, né, quando um agente privado se aproveita de uma obra pública ou de uma determinada ah, bem público para fazer uso privado. Ele dá um exemplo, o Sidgwick, por exemplo, de alguém que consegue uma concessão, por exemplo, pública de uma linha de trem, mas usa não só uma das linhas, mas usa a outra linha que está do lado, por exemplo, né, pagando o mesmo preço de uma só. Ou então, por exemplo, a gente pode imaginar, você ganha uma linha para ir do lugar A e B e você tem a chance de parar no lugar no meio desses dois pontos, né? Então você acaba ganhando um extra que está além do que você está pagando. É uma segunda possibilidade. Um terceiro caso é o problema de coordenação. Sempre que houver a necessidade de coordenação da ação individual, algo que nós vemos muito claramente no caso da crise do Covid, você gera problemas onde o mercado não funciona. Ou a gente pode imaginar perfeitamente que jovens podem achar que, bom, a possibilidade de eu morrer de Covid é muito baixa, então, para mim, individualmente, não faz sentido eu ficar me fazendo distanciamento social, coisa do gênero, né? Ao passo que isso aí pode gerar a morte ou problemas de saúde grave para outras pessoas que não os jovens, né? Então, sempre que há necessidade de coordenação social, as vontades individuais não necessariamente batem com o bem-estar coletivo. Outro problema é que o próprio mercado, ao gerar, dependendo da situação em que ele se encontra, um nível de desigualdade muito grande, pode baixar a eficiência, né? Porque uma vez que a gente pode imaginar basicamente o caso do Brasil logo pós abolição da escravidão. Um salário muito baixo gera problemas de saúde no povo, né? Isso Marshall já comentava esse tipo de coisa, e dessa maneira pessoas que têm baixa saúde produzem menos, têm baixa educação normalmente, então você tem um círculo vicioso, né? Mais uma vez, né? A desigualdade gerada pelo mercado, portanto, nem sempre gera a eficiência no sentido de maior produtividade do trabalho. E por fim, outro caso também muito recente hoje em dia, é o caso do comprometimento das gerações presentes com as gerações futuras. E no caso dessa possibilidade do aquecimento global nas próximas décadas, né? Não existe nada de racional, por exemplo, para quem vive hoje, consumir todos os recursos que estão disponíveis na Terra e as gerações futuras que se virem, né? Então, sempre que você tiver uma miopia com relação ao futuro, ou que você não tiver compromisso necessário com as gerações futuras, há um descompasso aí entre os interesses de quem vive hoje e de quem vive amanhã. Então, todas essas situações aqui conformam ou fazem um quadro em que o governo poderia atuar, né? Claro, o Sidgwick não vai dizer que deve atuar. Ele não, se ele dissesse isso, ele estaria cometendo a indeterminação de Sênior, né? Você lembra que o Sênior diz a economia pura diz uma coisa, mas não diz o que a gente deve fazer. O que ele está dizendo aqui são possibilidades de atuação, dado que a interferência cause um mal menor do que a não interferência. É o caso, por exemplo, que a gente pode ver também no caso da legislação sobre distanciamento social e manter as lojas fechadas, e transporte também no caso da pandemia. Entende-se que a intervenção nesse caso majora, né, ou maximiza o bem-estar, do que se você deixasse as pessoas completamente soltas, né? Então esse é o caso do nosso Sidgwick, Henry Sidgwick. Ao mesmo tempo, nós já falamos aqui do nosso Marshall também, e o Marshall trabalha a ideia de excedente do consumidor e vai servir para a gente mostrar que em casos, por exemplo, onde temos monopólio, a gente vai ter aquilo que em micro vocês aprendem como o peso morto do monopólio, que tira, portanto, o bem-estar social. Vai tirar tanto do produtor quanto do consumidor, como a gente já sabe, vocês já sabem aí de micro, né? Eu não sei qual micro trata especificamente disso, mas é uma característica. Então o Marshall vai estudar exatamente como economias de mercado, onde o mercado não é perfeitamente competitivo, mas você tem imperfeições ou monopólios, você tira o bem-estar do coletivo. E aí
a gente vai poder analisar o quanto tira do produtor e o quanto tira do consumidor com base na elasticidade relativa das curvas de demanda e oferta, né? Dependendo da elasticidade delas, o produtor perde mais ou o consumidor perde mais, e o que interessa para a gente é perceber que o Marshall dá um instrumento para que a gente possa olhar a realidade e aí poder, inclusive, dizer para o legislador como ele deve atuar com relação à regulação deste ou daquele monopólio, por exemplo. Ele pode dizer quanto, na prática, o monopólio tira de bem-estar tanto de quem produz quanto de quem consome, né? Então isso é mais uma característica aí que a ideia de excedente do consumidor pode servir na economia do bem-estar, dar esse quadro para que a gente possa dizer o que o governo poderia fazer. O Pigou coroa essa ideia de velha teoria do bem-estar, do século XX, né? Vai ser mais criticado também no final do século, no final dos anos 20, não do século 20. O Pigou morre antes do final do século 20, mas a grande contribuição dele é justamente a partir de uma ideia extremamente importante que a gente tem que levar em conta aqui, que é a ideia de poder fazer comparações interpessoais de utilidade, né? C, I e U. Comparações interpessoais de utilidade. A gente poder estudar de que forma eu posso fazer uma redistribuição de recursos na sociedade para maximizar o bem-estar social, mesmo que com níveis de riqueza similares, né? Como disse o Sidgwick, que nós acabamos de falar, o mesmo nível de riqueza pode gerar diferentes níveis de bem-estar dependendo da distribuição. E eu só posso dizer isso porque eu posso comparar a utilidade de uma pessoa com a outra. Ou seja, é como se eu pudesse dizer que o bem-estar de uma pessoa pode ser comparado com o bem-estar de outra. E como a gente tem o princípio da utilidade marginal decrescente, eu garanto que tirar, vamos colocar como exemplo aqui, uma quantidade de R$ 1 de uma pessoa milionária e para dar para alguém, um mendigo na rua, vai fazer com que a utilidade do milionário praticamente não mude, ao passo que a utilidade do mendigo na rua vai aumentar muito. Portanto, com a mesma quantidade de riqueza, só redistribuir, né, terei aí um aumento no bem-estar. Então é uma coisa interessante, que esse princípio da comparações interpessoais de utilidade nos permitem afirmar. O Pigou estuda muito, e vocês veem isso em micro, exatamente, o que acontece quando nós não temos direitos de propriedade bem definidos, com casos de externalidade, né? Por exemplo, o caso clássico é o caso da firma ou da fábrica que polui o rio e não dá conta da matança de peixes que prejudica os pescadores que pescam no rio perto da fábrica. Então, essa é uma situação em que o Pigou vai mostrar que o benefício marginal tido, angariado pelo dono da fábrica ao produzir, maximiza a riqueza da fábrica, mas não maximiza necessariamente a riqueza social, porque uma série de pescadores perdeu a sua riqueza ao ver seus peixes mortos, né? Então, o que o Pigou sugere é toda uma ideia de um esquema de taxação de impostos para que a gente possa internalizar essas externalidades, que no caso que a gente deu aqui são externalidades negativas, né? Evidentemente elas podem ser também positivas. No caso, por exemplo, de uma sociedade, né? uma cidade ou que tenha muitos cinemas, muita cultura, etc., acaba gerando um efeito positivo sobre os estudantes. Numa outra cidade que tem muito menos aparelhos culturais, os estudantes, embora tenham o mesmo nível de escolaridade, têm um desempenho pior, por exemplo, né? Esse é um exemplo de externalidade positiva. E esse é um dos fatores muito importantes que o Pigou trabalha. Então, essa é a questão aí de como você vai internalizar essas externalidades, né, através de taxação é importante. Aliás, a taxação vai ser um outro fator importante, né, a questão da arrecadação de impostos em todos os marginalistas, né, e os economistas do bem-estar velhos, como nós estamos lidando aqui. Por exemplo, o caso próprio do Marshall, que está no texto, ele vai favorecer
a taxação de empresas que tenham rendimentos decrescentes de escala, porque os rendimentos decrescentes de escala nos indicam que ela está operando na parte da curva de custos que é crescente. Portanto, os produtos dela vão ficar mais caros. O Marshall queria desestimular esse tipo de empresa e estimular as empresas que têm retornos crescentes de escala, porque elas estão na parte decrescente da curva de custos e, portanto, permitem fazer produtos mais baratos. Produtos mais baratos para a população mais pobre é o ideal. Então, dessa forma, o Marshall já sugere aí, toda essa discussão dos velhos teóricos do bem-estar apontam também para a questão de como taxar, né? E a taxação deve ser progressiva, nesse caso, e deve ter em vista o bem-estar maior daqueles que são os mais vulneráveis da sociedade. Então, vocês vejam aqui que dentro daquele contexto de brigas do começo do século XX, entre capital e trabalho, brigas entre os países, o que vai a revolta de 1905 na Rússia, que depois vai servir como um prenúncio do que vai acontecer em 1917, né, com a Revolução Bolchevique, já nos diz que se os economistas ficarem só na sua torre de marfim, eles não vão dar conta desses problemas. Então, o que se propõe aqui são uma série de reformas, impostos, taxações que garantam uma forma de compatibilizar tanto quanto possível os interesses individuais com os interesses da coletividade. Vocês veem aqui, portanto, que não há essa ideia de interesse, de harmonia natural dos interesses, a não ser num ponto de vista ideológico, tá? Isso é algo central de se colocar, porque o que está se propondo aqui, como a gente já mencionou aqui, é uma série possível de intervenções para compatibilizar esses dois interesses, o coletivo e o individual, que no mundo concreto, muitas vezes, na maioria das vezes, não batem um com o outro, né? Então a gente vai ter que fazer essa série de, vamos colocar dessa forma, intervenções, como a gente diz hoje. O último autor que a gente vai rapidamente comentar já veio, como a gente já mencionou aqui nos outros vídeos, Francis Isidro Edgeworth, aquele que queria construir o hidronímetro, né? Queria sempre construir a ideia de um medidor de prazeres e dores, né? Então ele ainda está nessa visão aqui dos prazeres e dores, e ele é o mais abstrato de todos eles, como o Roger Backhouse vai falar para a gente. Não vai conseguir criar esse hedonímetro, mas ele vai ter aquilo que a gente conhece, e vocês também devem conhecer em micro, como a caixa de Edgeworth, onde a gente tem a linha de contrato, aí que nos dizem como, num processo de barganha, os dois atores racionais que tentam maximizar a utilidade podem chegar em pontos, né? Eu não vou colocar aqui porque nesse momento a gente vai ver nos vídeos futuros, mas aqui não vale a pena falar desse aspecto específico da teoria do Francis Isidro Edgeworth, mas o que nos interessa saber é que o Edgeworth vai partir do princípio de maximização de utilidade do grupo para também apelar para a ideia de que nessa linha de contrato os indivíduos tendem a se localizar ali mais ou menos numa divisão igualitária. E evidentemente aqui o que os velhos economistas do bem-estar vão mostrar é que do ponto de vista teórico, a gente justifica, inclusive, uma imensa redistribuição de renda. Se é verdade que os indivíduos têm o mesmo tipo de preferência, ou mesma capacidade de experimentar prazeres e dores, se os indivíduos são basicamente todos parecidos, uma distribuição igualitária, ou perfeitamente igualitária, é aquela que maximiza a utilidade, se todos se moverem pelo princípio da utilidade marginal decrescente, né? Em sala, normalmente, quando a gente faz, eu até mostro um exemplo numérico, como é que isso acontece. Mas para nós o que interessa a perceber é que você pode ser, inclusive, bastante radical usando essa teoria marginalista e careta do começo do século XX. Claro, nenhum deles vai apoiar completamente essa redistribuição igualitária radical, porque, evidentemente, eles vão imaginar que, né? Nem todos os indivíduos são iguais, têm a mesma capacidade de sentir prazer e dor. 2, você deixar todo mundo igual tira incentivos para que se produza mais, né? E por fim, você também tira incentivos para, terceiro lugar, né, para a inovação e possibilidade de você acumular o capital e aumentar o bem-estar coletivo no longo prazo. Então, embora você, ou nenhum deles, né, desses 4 que a gente comentou aqui rapidamente, o Sidgwick, o Edgeworth, o Pigou e o
Marshall, nenhum deles vai apoiar uma redistribuição muito radical, mas vai admitir que o Estado tem aí possibilidades de intervir de uma forma bastante ampla, quando necessário, na compatibilização entre interesses individuais e coletivos. Portanto, concluindo aqui o nosso capítulo 15 do Roger Backhouse, a gente não pode dizer que eles são, esses economistas aí, acusados de uma visão idílica de como funcionam as economias modernas. Eles admitem o tempo todo que pode haver miopia tanto nas escolhas individuais, e, portanto, nem sempre você vai consumir o que é melhor para você. Admitem que pode haver injustiça, sim, na divisão entre capital e trabalho, principalmente em casos onde você tem diferenças de poder, e não garantem que o princípio da maximização individual gere um bem-estar, uma harmonia natural dos interesses coletiva. Portanto, é como se eles olhassem para o Veblen, né, como a gente começou o vídeo, e respondessem: não, Veblen, a gente não está achando que essa nossa teoria pura bate com o real, nós não queremos cometer o vício ricardiano. E por isso a gente está criando uma outra teoria, esse ramo da teoria que se chama teoria do bem-estar, justamente para mostrar em que medida o governo poderia atuar para consertar e tentar compatibilizar na prática, em situações concretas, o interesse do indivíduo com o interesse e o bem-estar coletivo. Certo? É basicamente isso o capítulo 15, então. A gente continua depois com as críticas a essa velha teoria do bem-estar, que vão ser colocadas aqui, como a gente já falou aqui, pelo Pareto, pelo Myrdal e principalmente, que é o que a gente vai focar, o livro do Lionel Robbins, de 1932. Certo? Que vai delimitar para a gente a forma que a economia moderna, assim, do Mankiw vai assumir, tá bom? Um abraço para todo mundo.